número 115 da harpa cristã. Las letras se leen bien. 115. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, e na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador. Se quiseres trabalhar, acharás também lugar, sim, na vinha do Senhor. Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. La gloria es al Señor. Gloria a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos orar al Señor para pedirle que nos venga a dirigir. Los hermanos pueden se Ajoelhar, los que están aquí, los que puedan. Los que no consiguen se ajoelhar pueden orar sentados. Yo oro parado porque para no ficar aquí en la cámara sin alguien oleando. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos diante de tu presencia, mi Padre. Y te agradecemos, Señor, la oportunidad que tú nos das de poder llegar hasta tu casa y por poder, Señor, levantar un culto de adoración a tu santo nombre. Hemos llegado hasta tu casa para decirte muy obrigado por todo lo que tú hiciste, por lo que estás haciendo y por lo que creemos que farás, Pai. Recibe la gratitud que hay en nuestros corazones de sentirnos alegres, felices, Señor, por ser tus hijos, por un día haber aparecido en nuestra vida, habernos transformado y nos dado un nuevo rumbo. Y hoy estamos delante de ti, Señor. Quiero pedirte en esta hora para que nuestros hermanos que ya están en sus lares, Señor, y nos que estamos aquí, nuestro pastor Rubén en la iglesia, con Mana Gabriela ahí, Señor, todos juntos podamos estar en comunión, Pai. Y este sea un grande momento donde el enemigo caiga por tierra, Pai. Y tu nombre, que es sobre todo nombre, sea glorificado, Pai. Presídenos, dirígenos, nos te suplicamos y te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a leer un salmo de introducción a este servicio. Número 115. 115. Salmo número 115. Voy a leerlos
ímpares, los hermanos leen los pares. Salmo número 115, leemos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome, da glória por amor de tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus e faz tudo o que lhe praz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala, tem olhos, mas não vê. Têm ouvidos, mas não ouvem. Nariz têm, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam, nem som algum sai da sua cara. Tornem-se semelhantes a eles os que fazem a todos os que neles confiam. Confia o Israel no Senhor, e Ele é teu auxílio e teu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é o teu auxílio e o teu escudo. Vós, os que temeis ao Senhor, confia no Senhor, Ele é vosso auxílio e o vosso escudo. O Senhor que se livrou de nós, abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Abençoará o que temem ao Senhor, tanto pequeno como grandes. O Senhor vos aumentará cada dia mais, a vós e a vossos filhos. Sede bendito do Senhor, que faz o céu e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam ao Senhor, nem os que descem ao silêncio. Mas nós bendiremos ao Senhor, desde agora e para sempre. Louvai ao Senhor. Amém. Glória ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Que el Señor te abençoe. Gracias a Dios, estamos más un día louvando y glorificando el nombre del Señor. Hemos llegado hasta la casa del Señor para que Él reciba la gratitud que hay en nuestros corazones. Entonces que podamos estar todos unidos. Vamos a comenzar el momento del louvor. Entonces vamos a escuchar a la hermana Raquel va a louvar al Señor. Esa es la maca. Puede escoger un corito, un salmo. Este es el momento del louvor. Los hermanos de su casa también pueden preparar un himno, leer un salmo de agradecimiento al Señor. Este es el momento. para a glória do Senhor. Tal como sou poder resistir, e outro eu não posso ir, pois me convidas para
Senhor, tão pequeno sou, mas o Senhor cuida de mim. Senhor, às vezes nem sei falar, mas o Senhor ouve a minha oração. Abençoa meu pai, minha mãe, meus irmãos, minha família, para estarmos todos os dias na tua casa. Batista, amigo Espírito Santo, abre os meus olhos para que eu possa ver a tua glória enchendo toda a igreja. Te dedicar o meu louvor e consider por quanto eu te amo, pois o Senhor é o meu Deus forte, pois o Senhor é o meu Deus forte. Amém. Senhora, irmã Gabriela, irmã Vanete. A glória do Senhor. Amém. Senhor, estou aqui para te adorar em tua presença. Desejo estar. Eu sei que nada sou, mas vim me humilhar. Preciso de ti, vem me restaurar. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura o meu ser para o teu louvor. Eu te farei como um jardim fechado, regado e cuidado pelo meu Espírito. Eu fluirei como um manancial do teu interior, com águas vivas, te restaurarei para o meu louvor. Eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Flua em mim como um manancial do meu interior, com águas vivas. Restaura meu ser para o teu louvor. Amém. Amém. ¿Algún hermano ahí de casa que quiera tomar al Señor? Eu quero cantar um louvor, pastor. Amén. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar,
mas a alegria vem de manhã. De longe, nunca mudastes, tu és fiel, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser do grande eu sou. Os olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Amém. Amén. Vamos a lograr con este cantorcito. Mano Leo, esta es la pastora de un. ¿Quién la trae? Vamos a cantar. '84. Los de la casa pueden global al Señor en su casa con el número 84. Un hombre leproso se acerca a Jesús meditando. Es tanta tristeza que me va por su enfermedad. Te ouvido que saras a muitos sin nada cobrarles. Te ouvido que faces o bem onde quiera que vas. Por isso te rogo que escute meu humilde pedido.
hagamos este momento de louvor con glorias al Señor. Gloria a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Los avisos que tenemos para la semana del día 16 al 22 de noviembre, amanhã segunda-feira, a las 19:30 horas, la palabra está con la hermana Raquel Rodríguez, con las hermanas de Ilha Bela, junta con las hermanas de aquí de San Sebastián, pelo Zoom. Terça-feira, 19:30 horas, tenemos culto de estudio da palavra, né? Pelo Zoom, esto con el pastor Felipe, amén. Y la cuarta-feira, a las 17 horas, estoy pregando la Star Norte, entonces 17 horas de Star Norte, peço oração por ese trabajo que tenemos ali en esa empresa. Estaré pregando también ali. Quinta-feira, a las 19:30 horas, tenemos culto de adoración, pelo Zoom, y la palabra estará con el pastor Eli Rebouza. Sábado, la limpieza del templo está con la hermana Neila, el hermano Leonardo y el hermano Yanis. Amén. Domingo a las 9:30 de la mañana tenemos escuela bíblica dominical. Esto está con el hermano Jonathan Vieira. Y a las 11 horas, culto de un cultinho, ¿no?, que tienen de fantoches para las crianzas, pelo Facebook y pelo YouTube. Esto está con la hermana Raquel, la hermana Edimar y la hermana Camila, junto con los fantoches. Bueno, se consiguió hacer lo que el pastor Josué quería, que los fantoches de Chile se estén pasando aquí y los de aquí se están pasando lá también. Para quien quiera hablar español, asiste la... Y para los chilenos que quieran aprender portugués, van a asistir. Estamos haciendo intercambio, y vos sabe que es una arma que el Señor dio para evangelizar. Muy linda. Hoy yo estaba asistiendo los de Chile, y se ficou muy bonito a los hermanos de Ilha Bela, las crianzas de Ilha Bela, con las crianzas de San Sebastián, mandando louvores para lá y asistiendo. Esta cosa hace que nos juntemos todos, Esto es lo bonito que está produciendo esto que está aquí, Entonces hay que orar por el trabajo das crianças, hermana Raquel. Exactamente, y los pais que están escuchando, ven tanta cosa por el teléfono. No cuesta nada que canten un corillo y manden hasta sexta-feira, hermana Raquel? No sábado. Sábado. Eso, porque ahí junta todo, hermana Raquel, y hacen ese vídeo que sale, Y para traspasar esto, pasar para otros, evangelizar casas que tengan crianza, con esta cosa de la pandemia. Bueno, terça y quinta-feira yo voy a hacer pilates, y yo entro por una rua, y ahí me encontré con una señora que vino una vez aquí con los fantoches, y yo falei para ela assim: olha, o Senhor tem que dar-nos o jeito de falar. Eu falei: olha, eu imagino que você, 2 filhos, filhinha, não tem nada mais que fazer, não é certo? Então, eu tenho uma solução para ti. E passei como que tinha que fazer. Você entra ali e já deve ter 30 cultinhos, mais ou menos. Já estão gravados pelo YouTube, já estão guardados isso aí, Quando você não... E são historinhas da Bíblia, contando, y sabe, de una manera que yo un día estaba pasando de vuelta y él me paró. Pastor, me dijo, ellos paran para ver porque son los fantoches, donde falan, y las crianzas fican, entonces, es un trabajo de evangelismo, porque los padres también asisten, y el Señor puede hacer cosas lindas a través de este trabajo de crianza. Entonces, convido a todos para traspasar él, pasar para otras personas. Bueno, a las 19 horas tenemos culto, también de adoración, pelo Zoom, con la iglesia de Ilha Bela y la iglesia de San Sebastián, juntos como estamos ahora. Y a este domingo que viene estaré, por misericordia del Señor, tendré la palabra y estaré pregando la palabra del Señor. Y todo cuanto fizeram, faceu de todo corazón, como al Señor y no a los hombres, Colosenses 3:23. Que el Señor nos abençoe grandemente y podamos estar en los servicios que el Señor nos tenga. Y podamos hablar de Jesús para las personas, que es el IVI que el Señor nos puso. Cada uno de nosotros, yo aprendí en esto,
que não tem ninguém que saiba, né? Assim, digamos, né? Quando a gente acha, me lembro do meu avô, que ele falava assim, quando uno acha que já sabe, ele falava, o Senhor não ensina mais. E ele já tinha como 70 e poucos anos, e eu o vi de noite lendo a Bíblia, e eu aprendi com ele isso. Né? Eu falei, já ele havia sido pastor de igreja, e tudo, e ele falou, Felipe, me dijo, se eu falo que eu sei, eu falei, de noite lendo, escrevendo papelzinhos, estudos bíblicos no Chile. Então aprendi com ele que sempre estamos aprendendo. Agora, o Senhor põe a palavra em nossa boca. Temos que estudar, temos que aprender, temos que orar para que o Senhor nos traiga a la lembrança. Então, que o Senhor abençoe estes servicios de esta semana. Vamos a cantar más un corito y vamos a pasar nuestra oferta, los dízimos del Señor. Vamos a cantar. Hace la hermana Raquel. Yo preciso allí. Te lo presto a usted, ¿eh? Hermano Leonardo, tú vas a hacer el servicio. Vamos a cantar el número 3, me parece. 3. Número 3 de este librillo. Número 3. Essa dúvida que invade minha mente dentro do meu coração. Essa dúvida que invade o meu ser. Quisiera arrancarla y encherla de fe. Si Cristo vive en mi vida, ¿cómo duvidar? Si ha mudado meu ser, ¿cómo duvidar? Sin a dor ten respondido. ¿Cómo es posible duvidar? Tenho visto con estes olhos os prodígios do meu Senhor. E se agora me falta fé, reclamo con fuerza y entrega poder. Si Cristo vive en mi vida, ¿cómo duvidar? Si ha mudado mi ser, ¿cómo duvidar? Sin la dor ten respondido. ¿Cómo es posible duvidar? Si tú tens hoje essa dúvida dentro do teu coração, clama a Cristo, Ele tem poder. Levanta os mortos e os cegos faz ver. Si Cristo vive minha vida, com duvidar, se ha mudado meu ser, como duvidar, se na dor tem respondido, como é possível duvidar? Bom, decimista del día, nuestra hermana Edimara. Pastor Rubén, ¿algún decimista de la vela? Sim, pastor. É a irmã Maria Helena. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, estamos diante de tu presencia, Pai, y aquí están los dízimos, Señor, que tus hijos han traído hasta tu casa, Pai. Quiero clamar en esta hora por estas dos hermanas, Señor, que te glorifican, Señor, y que muestren que tú eres el Señor de las, Pai, trayendo, Señor, lo que a ti te pertenece, Señor. Multiplica el 90% que ha restado nas suas mãos, Señor, y multiplícalo na tua obra, Señor, Padre, para que podamos, Señor, hacer lo que tú quieres que hagamos en este lugar y podamos, Señor, llevar adiante tu obra, Pai. Multiplícanos, dirígenos para que el dinero sea bien, Señor, aplicado, Pai Celestial.
Te pedimos, Señor, humildemente, Señor, a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aquí. Amén. Que el Señor nos abençoe. Pastor Ronaldo, hoje estamos com pregação de televisão hoje. Hoje está nosso pastor. Eu ia falar, siéntese, ou seja, é porque é como sua casa e realmente nós, todos nós, né? Acho que parte do pastor Josué, né? Pastor Josué, que tem um carinho muito grande pelo pastor, né? E como esta casa é de seu pai, como nosso pai, então, na sua casa. Amém? Que o Senhor lo abençoe. Pastor Rubén, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê ouvidos agora para ouvir o que o Senhor nos tem através do pastor. Que o Senhor lo dirija com a palavra, pastor. Amém? Amém. Amém. Boa noite, irmãos. Que Deus nos abençoe. Tá ouvindo bem aí? Dá para ouvir? Alguém, por favor, dê um like. Ok. Ali dá para ouvir. Muito bem. Ok, obrigado. Tá dando para ouvir. Vamos abrir as nossas Bíblias em Colossenses, capítulo 1. Vamos ler o verso de número 13 e 14. Colossenses, capítulo 1, verso 13 e 14. Vamos à leitura no nome de nosso Senhor Jesus. Amém. Diz assim: Pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Amém. A glória ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oremos. Eterno Pai, nós te louvamos e glorificamos teu nome por dar-nos o privilégio, Senhor, de estarmos em tua presença e diante da tua palavra. Te pedimos humildemente, ó Deus, que tu fale a nossos corações, que tua palavra faça vida em nós, Senhor. Seja ela, Senhor Deus, um bálsamo em nossas vidas, dando-nos luz, Senhor Deus, e graça. Fortalece-nos, Pai bendito, é o que nós te imploramos, por Cristo nosso Salvador. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Deus nos guarde por sua bondade. Que a misericórdia do Senhor inunde os nossos corações. Amém? Bom, antes de entrarmos na palavra, irmão, quero agradecer aos irmãos, né, aqui, tanto de Ilhabela quanto de São Sebastião, pelas primícias, né? Conseguimos juntar uma quantidade de alimentos razoável, né? E para distribuir para as famílias que, nesse momento, estão passando por dificuldade. Então, agradeço aos irmãos pela cooperação, né? E que Deus abençoe suas despensas, de maneira que nunca lhes falte. Amém? Deus nos abençoe. Como é bom podermos falar, né, da palavra do Senhor. E como é maravilhoso, irmãos, percebermos que enquanto quando nós, melhor dizendo, quando nós percebemos que sem Cristo, né, de fato, nós não somos nada, então parece que nós somos fortalecidos por Deus. Parece que Deus, em sua imensa bondade, ele derrama graça sobre nós. Não é um reconhecimento simplesmente para agradar quem quer que seja, é um reconhecimento real. De fato, nós não podemos nada sem o Senhor. Nós não podemos nada sem Cristo. E a razão é muito simples, né? Paulo, aqui mesmo nessa carta, Paulo
ele faz uma descrição maravilhosa a respeito de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele declara, né, nessa carta, quem de fato é Jesus. A semelhança do que faz João no início, né, do seu evangelho, a mesma coisa nós vemos lá o escritor aos Hebreus, ele também descreve quem é de fato Jesus. E Deus, em sua imensa bondade, ele nos permite, irmãos, reconhecer isso, porque se olharmos para Jesus somente como homem, nós olharemos para ele e veremos apenas as fraquezas, muito embora ele seja reconhecido entre os seres humanos como sendo um grande mestre. Hoje nós temos um perigo, né, que é uma recomendação, entre aspas, de alguns líderes, né, de olhar a Bíblia e o que nela está escrito como mera recomendação e até mesmo fazer releituras dos textos bíblicos, trazendo para a nossa realidade aqui, e etc. É certo que devemos ler e Deus vai falar conosco conforme, né, cada um de nós precisamos. No entanto, a palavra do Senhor, ela não muda, ela é a mesma. O que o Senhor falou lá no passado vale para nós hoje. O que o Senhor falou lá, né, aos seus servos, é o que nós precisamos ouvir aqui hoje. Portanto, tentar fazer uma adaptação das Escrituras para o momento sociopolítico que nós estamos vivendo é um absurdo. Certo dia li um artigo onde um pastor desconstrói o texto bíblico. E depois de desconstruir o que ali estava escrito, ele começou, então, a pregar em cima da ideia que ele colocou no texto. Né? Foi quando o mestre da lei procurou, veio até Jesus, né? E tentando o Senhor, o texto diz, ele disse, não, o homem não veio tentando Jesus, o homem veio porque havia uma necessidade real. De fato, muitos vieram a Jesus com uma necessidade real, e todos aqueles que vieram a Cristo com uma necessidade real, Cristo não os lançou fora. Nós não precisamos, irmãos, fazer releitura ou fazer uma adaptação do texto bíblico para o nosso contexto, para os nossos dias, melhor dizendo, né? Para o contexto que nós estamos vivendo, sim, é verdade. Bom, a palavra que nós temos aqui, irmãos, na carta de Paulo aos Colossenses, ela é bem interessante, porque, primeiro, Paulo, esse é um grupo de cristãos, aparentemente, né, pelo menos não há evidências de que Paulo tivesse tido um contato pessoal com eles, a não ser com o irmão Epáfros, né, com quem Paulo fala aqui na carta, né, dizendo que os irmãos creram através da pregação de Epáfras, melhor dizendo. Aqueles irmãos, eles ouviram e aprenderam o evangelho através de um homem que ouviu Paulo e se converteu. E agora esse homem volta a Paulo, ali, possivelmente, quando Paulo estava preso em Roma, para poder trazer a Paulo, né, notícias. E Paulo fala aqui na carta que a notícia é muito boa, né? A notícia é de que os irmãos têm fé, o amor dos irmãos é notório. Porém, apesar de Paulo não listar, né, o problema que estava acontecendo ali, ele não faz uma lista, né, dos problemas que ele trata aqui na carta, mas ele vai tratando, né, os problemas e vai mostrando alguns que nós podemos notar aqui, combatendo heresias, combatendo pensamentos diversos, enfim. Pelo menos, nós vemos aqui nessa carta 6 heresias que Paulo combate. Né? Nós vemos cerimonialismo, ascetismo, nós vemos a adoração a anjos, né? Lá no capítulo 2, Paulo vai falar isso, né? Nós vemos uma depreciação de Cristo. Obviamente que Paulo não trata com esse título, uma depreciação de Jesus, porém, a descrição que Paulo faz de Cristo
leva a crer que muitos daqueles que estavam ali em Colosso, os irmãos estavam sendo assediados, atacados, né, por heresias, que chamou muita atenção de Paulo, e ele ataca de volta, falando a respeito de Jesus. Se era uma depreciação de Cristo, Paulo, aqui mesmo no capítulo 1, Paulo faz uma descrição maravilhosa a respeito de quem é Jesus. Depois, no capítulo 2, Paulo continua falando a respeito da grandeza de Cristo. Depois nós temos essa ideia de um conhecimento secreto, né? Uma sabedoria superior, né? Que ali havia. Paulo vai combater, em cada momento, ele vai combater essas heresias. Agora, veja, nós, irmãos, como nós recebemos o Evangelho? Como nós cremos em nosso Senhor Jesus Cristo? Quem nos trouxe a mensagem? Quem nos trouxe a palavra? A grande realidade é que nós ouvimos o Evangelho de fulano, né? E que Deus guarde fulano, porque ele nos trouxe a mensagem. Oramos pelas pessoas que nos instruíram na palavra. Porém, o mais importante é Jesus. Então, Paulo, ele fala aqui nesse texto que Jesus Cristo, foi ele quem nos resgatou. Foi Jesus, Deus, através de Cristo, nos resgatou, nos tirou das trevas, nos transportou. Bom, primeira coisa, nós devemos notar no texto aqui, Paulo diz, pois ele nos resgatou do domínio das trevas, do raio de ação, e nos transportou, nos tirou da cegueira espiritual, nos tirou da ignorância. Jesus Cristo fez isso. Paulo diz bem claramente, pois ele nos tirou para fora, da esfera do poder de Satanás. Portanto, ele não só nos tirou, mas nos colocou em um outro lugar. Onde é esse lugar? Paulo diz, pois ele nos tirou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, nós vivíamos no mundo, Efésios capítulo 2, verso 2. Nós andávamos como os outros também, perdidos, afastados de Deus, longe de nosso Senhor. Mas Deus, em sua imensa bondade, por Cristo, ele nos resgata. Na Efésios capítulo 2, verso 2, ele diz assim, aliás, leio a partir do verso 1, né? Ele diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar e o espírito que agora atua nos que vivem na desobediência. Assim nós vivíamos também. Afastados de Deus, longe do conhecimento de Cristo. Mas Deus teve misericórdia de nós. E ele nos resgatou, nos transportou do reino das trevas. Irmãos, o que significa isso? Ele não vai nos transportar, ele não vai nos livrar num tempo futuro, mas ele já fez isso. Ele já nos tirou. Nós não mais vivemos sob o domínio de Satanás, de forma alguma. Nós não vivemos no reino das trevas, mas nós vivemos no reino do Filho de Deus. Nós somos transportados, ou seja, a autoridade que Satanás exercia sobre nossas vidas, agora ele já não exerce mais. Porque essa mudança, né, que Paulo fala aqui, é uma mudança de autoridade. Nós vivíamos aqui neste mundo e estávamos sujeitos, né, como ele diz lá em Efésios. No entanto, ao aceitar Jesus, ao sermos alcançados por ele, ao sermos salvos por ele, nós entramos agora em outra esfera. Nós fomos tirados da autoridade de Satanás, nós fomos tirados do reino das trevas
agora estamos vivendo, irmãos, uma vida nova, uma vida com Cristo. Então, Paulo chega a dizer, aliás, verso 14, ele diz, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ou seja, em quem? No Filho amado de Deus. É nele que nós temos a redenção. Ou seja, é em Jesus que nós temos o perdão dos pecados. Portanto, o conselho da palavra de Deus para nós, irmãos, é que nós devemos viver a nossa vida piedosa, justa, procurando agradar o Senhor, e é isso que Paulo fala aos irmãos aqui em Colosso. Ali, vamos ler a partir do verso de número 9, quando ele começa a dizer assim, por essa razão, né, desde o dia em que ouviram as notícias que o irmão Epáfras trouxe, né, para Paulo e Timóteo, ele diz, por essa razão, desde que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus. Essa era uma igreja tipicamente gentia, né? Que estava sendo atacada por judaizantes, que estava sendo atacada por homens que se diziam retentores de um conhecimento superior, homens que diziam que o não tocar, né, não comer isso ou aquilo, tornava os homens aceitáveis a Deus ou purificados, ou, enfim, tantas coisas. Ele diz que sejam cheios do pleno conhecimento de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, considere isso. Uma vez que você aceita Jesus, uma vez que você recebe Cristo em sua vida, uma vez que você é transformado, uma vez que Deus te salva em Cristo, você não se tornará um filho de Deus, você se torna um filho de Deus. Você agora, como Paulo fala aqui, esse desejo de Paulo para que os irmãos vivessem cheios do conhecimento, da vontade de Deus, essa deve ser a nossa oração para aquele que se converte agora, e deve ser a nossa busca constante, conhecer o Senhor, como Paulo diz lá aos Filipenses, conhecer Jesus e o poder da sua ressurreição, conhecer Cristo plenamente. Lógico que nós vamos fazer aqui, enquanto estivermos aqui, e tampouco, como seres humanos, nós não poderíamos, mas conhecer Jesus, conhecer a sua graça, conhecer o seu amor, conhecer as suas misericórdias e bondade. É isso que todo crente, em sua busca por servir a Deus, né? Como disse o apóstolo Paulo, operando a nossa salvação com temor e tremor diante do Senhor, ele diz no verso 10, é isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, em tudo, e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Então, é dever nosso, irmãos, esquadrinhar as Escrituras como o Senhor Jesus Cristo nos recomenda, buscando esse conhecimento da palavra do Senhor, e rogando a Deus que em sua misericórdia ele nos revele, né, cada dia a sua vontade, para vivermos frutificando, como ele diz aqui, e isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor, honrando ao Senhor em toda a nossa maneira de viver. Que as pessoas, ao olharem para nós, elas consigam ver a transformação que Deus fez em nós. Não estou dizendo aqui que você ande buscando o reconhecimento das pessoas, não é isso. Mas que você viva de tal maneira que elas
não tenho outra coisa a dizer a respeito de você, senão que você é um servo de Deus. Isso é muito importante. Isso é muito importante. Por quê? Porque Deus já nos transportou das trevas, do reino, do domínio das trevas, ou do domínio tenebroso de Satanás, para o reino do seu Filho. Nós somos cidadãos do reino. Homens e mulheres transformados pelo poder de Deus. Essa é a nossa realidade. Então, veja, algumas vezes, irmãos, nós lutamos, né, como que essas coisas que Paulo fala aqui, como se fosse algo a ser alcançado no futuro. Olhando humanamente, muitas das coisas, sim, de fato. Porém, com relação a sermos transportados para o reino de Cristo, com relação a sermos filhos de Deus, com relação a sermos agora santificados por Jesus, perdoados, o perdão dos pecados operado pelo sangue de Cristo, tudo isso é uma realidade. É por dizer assim, o pai tem muitos filhos, certo? No entanto, o pai, lógico, tirando a questão de pessoas que têm aí 4, 5, 6 filhos de uma vez, né? Mas, natural, o homem tem 10 filhos. Todos os filhos têm a mesma idade? Não, óbvio que não. Então, na questão da nossa relação com Deus, na questão da santificação, na questão da nossa vivência com Deus, óbvio que haverá, irmãos, níveis. Tem irmãos que têm um testemunho de uma proximidade maior, de uma busca maior, e etc. Isso não o torna mais filho de Deus do que o outro. Hã? Todos somos filhos. Deus nos trata todos como filhos. Porém, Deus dará responsabilidades para os filhos mais velhos, que não dará aos filhos mais novos. Deus dará responsabilidades àqueles que estão num nível X e não a outro. No entanto, todos somos filhos. E o Pai tem um trato com cada um de nós. Óbvio que isso não inclui essa questão de que a palavra de Deus aqui, para mim, não funciona. É para outro, essa palavra é para outro. Não, a palavra de Deus é para todos nós. Em níveis diferentes, no entanto, a palavra do Pai é para todos nós. E, portanto, todos nós devemos olhar a palavra do Senhor e buscar viver de maneira digna do Evangelho, honrando ao Senhor, servindo o Senhor, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, olhando para Ele, que é, primeiro, Paulo diz, Ele é a causa, Ele é o motivo, Ele é a razão de existir. Então, se você não olhar para Jesus como sendo o autor da nossa salvação, irmãos, então você vai, se você não fizer assim, você vai olhar para todos os lados e você não vai encontrar segurança nunca. A nossa segurança está em que nós já fomos crucificados com Cristo. Como Paulo diz aos Gálatas, nós já fomos crucificados com Cristo. E agora, nós vivemos esta vida agora na fé do Filho de Deus, que nos amou e se entregou por nós. É pelo que Ele fez que Deus olha para nós com misericórdia. Nós somos eleitos de Deus, escolhidos antes da fundação do mundo, mas a obra consumadora de nosso Senhor Jesus Cristo, a obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo, é por ela, é pelo que Ele fez por nós, que Deus nos olha com misericórdia. Deus alcançou por Cristo. Portanto, nós devemos viver a nossa vida, como disse Paulo aqui, dignos do Senhor. Um certo irmão fez a seguinte pergunta, né? A digna do Senhor, irmãos, requer que nós vivamos como um verdadeiro cristão. Que nós vivamos a nossa vida aqui como um cristão de fato. Ah, pastor, o que é um cristão? Não estou aqui dizendo que você, eu não faço isso, não faço aquilo.
e aí depois, portanto, eu sou digno, né? Eu sou um que honra o Senhor porque eu não faço isso ou aquilo. Olha, irmão, é muito perigoso isso. É muito perigoso. Porque quando subiram ao templo a orar, um publicano e fariseu, o fariseu, ele tinha obra. Né? Ele fazia um monte de coisa. Olha, eu dou isso, dou aquilo. Né? Só falou coisas que... Né? E depois, por último, ele olhou e não sou como esse aí, não. Aquele que, segundo o fariseu, era indigno, simplesmente batia no peito e não conseguia levantar a cabeça e dizia: ser propício a mim, pecador. Esse saiu justificado, disse Jesus. Esse saiu justificado. Mas viver de maneira digna do Senhor é viver, irmãos, primeiro, em gratidão a Deus. É viver a nossa vida procurando agradá-lo. Não é paparicando como que Deus precisasse disso, não. Olha, se somos salvos, devemos evidenciar isso. Como? Vivendo o melhor possível. Veja, Paulo fala a respeito do fruto do Espírito, e lá ele vai falar de atitudes, né, que todo cristão que nasceu de novo deve ter. Cada gominho do fruto é algo que todo cristão deve ter. O cristão deve ser paciente, o cristão deve ser amoroso, o cristão deve ser benigno, e etc, etc, etc. Tudo que você leu ali é o que o cristão deve ser. Deve se dizer: ah, mas eu não sou assim, pastor. Calma. Calma, meu irmão. Calma. Desde que você tenha uma boa consciência, Paulo diz lá em Coríntios que devemos servir ao Senhor com uma boa consciência. Desde que você sirva ao Senhor de maneira justa, honesta. Desde que você sirva ao Senhor de boa mente. Todas essas coisas, com o tempo, como uma planta que, sendo regada, ela vai crescendo, se desenvolvendo, e depois chega a dar os seus frutos, etc. Assim também é a vida do cristão. Não podemos atropelar, não podemos colocar a carroça na frente dos bois, mas devemos viver de maneira digna do Evangelho. E ele diz aqui, de maneira digna do Senhor, e em tudo possam agradá-lo. Como agradar a Deus? Frutificando em toda boa obra. Frutificando em toda boa obra. O cristão, hoje está muito difícil, porque as pessoas estão colocando todos aqueles que dizem ser cristão no mesmo balaio. Estão colocando em xeque, né? Até mesmo a questão quando o crente diz: olha, eu sou um cristão, sou salvo em Cristo, mas, enfim, tenho tais e tais ideias, apoio isso, apoio aquilo, né? Aí as pessoas já dizem: se você faz isso, você não é crente. Ocorre que muitas vezes ela faz até pior. Mas o que Paulo diz aqui é que devemos frutificar em toda boa obra. Quais são as boas obras? Será que... Porque existe também um grupo de crentes que diz: não, eu sou da fé, eu sou um homem de fé. Eu sou da fé e, portanto, esse negócio de obra aí, tá errado. Né? No dia, conversando com o irmão já foi logo dizendo que Tiago era defensor das obras. Eu falei: irmão, é mesmo? Ele falou: defensor das obras. Eu falei: calma, irmão, não é assim não. Não é assim não. O que Tiago está falando ali é que se eu realmente tenho fé, eu devo demonstrar. É como o João fala a respeito do amor. O amor, ele deve ser demonstrado, né? Você não pode simplesmente falar de amor. Se o irmão tiver frio, como eu posso, de maneira prática, demonstrar o amor que eu sinto por ele? Não é tirando o meu casaco e dando para ele para se aquecer? Se o irmão está com fome, qual a forma de você demonstrar que se importa com ele, que o ama? Não é dando a ele o que comer? Então, é isso que é as obras. Ela não está desconectada da fé. E tampouco ela vai servir para que alguém tenha mérito diante de Deus
para poder ter alguma coisa. Eu vou entrar no reino do céu porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não, nós vamos entrar porque Cristo nos amou, nós vamos entrar porque ele nos resgatou. É isso que ele vai falar lá no verso de número 14. Nós temos a redenção, o perdão dos pecados por ele, pelo que ele fez, por sua obra redentora. Mas nós devemos viver de maneira digna do Senhor, frutificando em toda boa obra. Daí, eu gostaria de fazer a pergunta aos irmãos que me fizeram, né? A pergunta que me fizeram é: se você fosse acusado de ser cristão, haveria evidência suficiente para você ser condenado? Eu falei, agora ficou difícil, né? Será que há evidência suficiente que me condene em uma questão em que sou acusado de ser cristão? Ou sou cristão à moda? Que Deus nos ajude. Que Deus nos guarde por seu imenso amor. Realmente é só Jesus na nossa vida, irmãos, porque nós estamos vivendo tempos difíceis, tempos de tribulação, tempo que parece que o evangelho as pessoas estão se convertendo, tem muita gente se convertendo, as igrejas estão enchendo e tudo mais, mas também olhamos algumas vezes e parece que isso é um inchaço, sabe? Está havendo um inchaço aí. E o problema do inchaço é que quando você espreme aquilo, o que sobra, né? O que sobra. Depois que toda aquele pus sai, tudo que está ali, que está causando, né, aquela infecção, tudo aquilo sai, o que sobra, né? Deus nos guarde. Que Deus nos ajude a viver de maneira digna do Senhor, frutificando em toda boa obra. E nós fazemos isso porque temos fé. É porque Cristo nos alcançou que nós procuramos viver de maneira digna do Senhor, honrando o Senhor em tudo. Não é, como disse aos irmãos, não é procurando bajular Deus, mas sendo verdadeiros. Porque fomos transformados. Houve um encontro com o Senhor. E você lembra quando foi esse dia? Quando você teve um encontro com o Senhor. O que aconteceu? Aconteceu exatamente aquilo que acontece com todos aqueles que têm um encontro real com Jesus. Você foi transformado. Você não pode mais viver de outra forma, a não ser glorificando o Senhor, a não ser louvando a Ele pelo amor tão imenso que Ele demonstrou para com nossas vidas. Em contrapartida, nós servimos a Ele com amor. A irmã Carmen sempre diz, né, que nós não podemos pagar o que Cristo fez por nós. Nós não podemos pagar o que Deus fez por nós em Cristo. Mas o que nós podemos fazer é servi-lo com amor. E servir a Deus com amor é procurar agradá-lo, né? Ele diz, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. De que forma nós vamos crescer no conhecimento de Deus? Nós temos a observação, né? Mas nós temos as Escrituras, nós precisamos esquadrinhar as Escrituras. Jesus Cristo disse isso, esquadrinhe as Escrituras. São elas que testificam de mim. Devemos esquadrinhar, devemos ler. E eu digo aqui, irmãos, ao contrário do que muitos dizem, né, por aí, que é difícil, é que não sei o quê. Não é que é difícil. Nós vamos ler. Leia e pede ao Senhor graça. Leia e pede ao Senhor graça. Leia e pede ao Senhor graça. E o Senhor é bondoso. Ele nos dará o entendimento. Você vai ouvir os irmãos pregando, você vai ouvir os irmãos exortando, né? Aqui nós vivamos no Senhor, e vai citar a palavra, e vai citar os exemplos. Nós vamos ver os exemplos, e Paulo fala, né, que nós devemos notar aqueles que vivem assim como Paulo, que era um imitador de Cristo, como os apóstolos do Senhor, servos de Deus. Daí Paulo diz, sede meus imitadores como eu de Cristo.
Deus nos guarde. É somente com a ajuda do Senhor. Mas esse entendimento, irmãos, nós devemos ter. Olha, Satanás não tem autoridade sobre nós. Nós fomos transportados para o reino do Filho amado de Deus, para o reino de Cristo. Ou seja, nós estamos sob a autoridade do Senhor. Ele tem jurisdição sobre nossa vida. Satanás não. Muito embora, como diz a palavra, ele anda qual leão rugente procurando a quem tragar. Ele está ao nosso derredor, procurando aí uma maneira de nos tragar. E muitas vezes a nossa própria natureza pecaminosa, traiçoeira, nos coloca até mesmo em situação delicada, né, irmão? No entanto, nós devemos lutar. Não contra pessoas, né? Porque Paulo diz que a nossa luta não é contra carne ou sangue, não é contra outro ser humano. Nossa briga não é contra outro ser humano. Mesmo porque Paulo vai dizer que nós, enquanto estiver em nós temos que ter paz com todos. Não devemos andar em conflito, em guerra com as outras pessoas. Mesmo porque temos que pregar o evangelho. E o desejo de pregar o evangelho a outro é que esse encontre Jesus e se salve. O conflito vai dificultar, então, a falarmos, né, a respeito de Jesus. E ele diz, no verso de número 11, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência, e com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança. Ele nos tornou dignos. Ele não nos tornará dignos por alguma obra que eu vou fazer, mas ele já nos tornou dignos. E por que ele fez isso? Por Cristo. Por Cristo. Pois em Cristo nós somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Ele diz, com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participarmos da herança dos santos no reino da luz. Pois ele nos resgatou do domínio das trevas, da vã maneira de viver, da nossa vã maneira de viver, ele nos tirou dela e nos transportou para o reino da luz. Então, você não é um qualquer, né? Você é um filho de Deus, irmão. Você é um filho de Deus. E não há honra maior, privilégio maior. Então Deus me adotou. Não, irmãos, como nós vimos lá em Gálatas, não é questão de Deus ter te adotado. Você passou a fazer parte da família de Deus. Você é um filho de Deus. Não é um filho de segunda. Você é filho, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo, de uma glória que jamais vai findar. E muito embora nós vivamos aqui com algumas dificuldades, problemas, nós passemos por alguns problemas até complicados, né? A despeito de tudo isso, Deus continua afirmando, você é um filho de Deus, você é um herdeiro do reino celestial, você é um príncipe, uma princesa de Deus. Então, sinta isso. Paulo, ele, quando escreve lá a sua carta aos Gálatas, né? E também lá em Romanos, ele fala que nós recebemos o Espírito de adoção pelo qual clamamos Abba, Pai. Ou seja, não é simplesmente ser um achegado na família. Ele nos deu o Espírito de adoção. Da mesma forma que Jesus tratava o Pai na intimidade, né? Abba, Paizinho querido. Paulo diz, você pode fazer o mesmo. É exatamente o mesmo. Não há diferença, não há distinção. Você é um filho de Deus. Que Deus nos ajude
Agora, Cristo nos tirou, nos resgatou, né? Nós temos a redenção nele. Por isso, Cristo é muito importante. Porque ele nos resgatou? Sim, porque ele nos resgatou. E só ele podia fazer isso. Somente ele, não havia mais ninguém. Ele é a causa de tudo existir. Ele é a razão de tudo ter vindo à existência. João diz, sem ele nada que foi feito se fez. Ele é o arquê de Deus. Ele é o motivo. Portanto, se você, irmão, alcançou essa graça, se Jesus Cristo te alcançou, se Jesus Cristo ele apareceu na tua vida, permaneça servindo ao Senhor, busque viver de maneira digna do Senhor, busque, persevere, lute. Continue, não estou falando aqui que você é uma vida sofrida, não, pelo contrário, ele diz, Paulo fala aqui com alegria, louvando ao Senhor. Devemos servir ao Senhor com gratidão. Com gratidão. E com muita alegria em nossos corações. Por quê? Porque em breve o Senhor virá nos buscar. Em breve tudo isso será findo. Ele enxugará de nossos olhos toda lágrima. Ele nos consolará. Portanto, que nós busquemos todos os dias, irmão, todos os dias, servir ao Senhor com alegria, como disse o Salmo, e apresentar-nos a Ele com cânticos. Com cânticos. De repente alguém pode dizer, pastor, eu estou passando por uma dificuldade que não dá para cantar. O que Paulo diz? Em tudo dai graças. E nós estamos falando aqui de um homem que passou por diversos perrengues na vida, né? Paulo passou dificuldade. Ali nós vemos o exemplo de Paulo. Quer ver um exemplo? Por que Paulo fala isso? Né? Paulo estava preso, Paulo e Silas na prisão, haviam levado uma bela surra, né? Haviam sido açoitados, depois estavam presos no calabouço. Eles não estavam no hotel de luxo, nem tinham recebido um banquete. Eles tinham levado uma coça mesmo. Aí eles começam a cantar. Qual a motivação deles? Você tem motivos para louvar, você tem motivos para a alegria, você tem motivos para a gratidão. Sim, você tem. Nós temos, irmãos. Todos nós temos. Procura aí. Talvez aqui, como diz a palavra do Senhor, é necessário que nós nos detenhamos no caminho. Talvez aqui é necessário nós pararmos um pouco para refletirmos sobre nossa jornada com Deus. Para e lembra. Não estou falando para você olhar para o passado com saudosismo, mas simplesmente para, como Davi, né? Davi já velho, ele olhou para trás, quem sou eu? Quem é a casa do meu pai? Para que Deus usasse comigo de tamanha misericórdia, tamanha benevolência. De onde veio Davi? De trás, né, lá das ovelhas. E Deus o tornou um grande rei. E Davi faz essa reflexão. Quem sou eu e quem é a casa de meu pai? Para receber de Deus tamanha misericórdia. Agora, olha, quem sou eu e quem é você? Será que, se não fosse as muitas misericórdias do Senhor, nós estaríamos de pé? Será que se Ele não tivesse nos transportado para o seu domínio, será que nós estaríamos servindo o Senhor? Será que nós estaríamos buscando isso? Será que nós resistiríamos? Se Ele não tivesse perdoado os nossos pecados, que relação poderíamos ter com Ele? Mas Ele cancelou. Ele cancelou aquela cédula que nos era contrária, irmão. Cravou na cruz. Para que você pudesse ter nova vida, para que eu pudesse ter nova vida, para que eu pudesse ter uma relação com Deus, relacionamento com Deus, um relacionamento de pai e filho.
Que Deus nos guarde, que Deus nos ajude e que o Senhor segure nossas mãos, irmãos, e nos conduza docemente até aquele dia. Ele dirige os nossos passos até ouvirmos o soar da trombeta. Ou se cairmos aqui, como disse Paulo, se essa casa terrena chegar a desmoronar, cair, temos de Deus um prédio. Se chegarmos a dormir no pó, os que vivem não irão à nossa frente, pelo contrário. Seremos ressuscitados com um corpo glorioso e aqueles que estão vivos serão transformados num abrir e fechar de olhos para todos irmos ao encontro do Senhor nos ares. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus guarde a cada um dos irmãos e que você persevere. Lute, irmãos, lute, porque ser cristão é o maior dos privilégios. Ser um filho de Deus é a honra. Não há honra maior e nos foi dado gratuitamente por Cristo. Por Cristo. Deus nos guarde. Agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Para o meu Senhor que vive, dou toda a honra e glória para sempre. Glorifiquemos o Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pastor Felipe. Vamos orar. Ele grave em nossos corações a sua palavra, né? Irmãos, e lo mais importante de todo, ser fazedores, ¿eh? Ser fazedores de lo que el Señor nos ha falado hoy. Vamos a orar. Padre, estamos diante de ti, Señor, diante de tu presencia, Señor, y llegamos en la intimidad donde tú estás así. Señor, nos ha falado tu palabra, Padre, que podemos entrar donde tú estás, Señor, y traer nuestra oración, nuestro clamor diante de ti, Pai. Esta tua palavra ha llegado a nós. Y yo entiendo, Señor, que teu Espíritu Santo es el que revela esta tua palavra en nuestras vidas, Pai. Yo te pido en esta hora, revélanos, Señor, a tua palavra, Señor, que ella continúe a falar. Señor, lo que no dio para entender en la calada da noite, Pai, tú apareces ahí, Señor, y nos fales, y nos mostres verdaderamente, Pai. Señor, que podamos entender de dónde nos tiraste, Pai, de dónde saímos, Señor, en el medio de la droga, en el medio del mundo, en el medio de lo que a ti no te gusta, tú no gostas, Pai. Donde hallábamos que estamos haciendo bien, de ahí tú nos tiraste, Pai. Y hoy nos hiciste filhos teus, Señor. Y por eso, Pai, pero muchas veces con el pasar del tiempo nos esquecimos de dónde saímos, Pai. Señor, yo entiendo que cuando tú nos perdoas, Señor, tú te esqueces, Señor, y no nos vienes a cobrar más. Pero, Señor, yo me lembro claramente, Pai, de dónde yo saí. Señor, para poder tener misericordia por los que ven, Señor. Señor, poder ser agradecido diante de ti, Señor. Poder ser llamado filho del Dios Altísimo. Señor, muy obrigado por tu palabra. Continúa a dirigir a nuestro pastor Rubén, guiándolo, Señor, siempre a través de tu palabra y que nosotros podamos recibir, alimentarnos de la paz. Nos te suplicamos y nos te agradecemos en un nombre de Jesús. Amén. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom, irmãos, lo que iba a falar, yo creo que va a llevar. El domingo pasado yo pedí 1 minuto y ahora quiero pedir otro minuto. No gosto de aquí de falar nada de lo que es política, você já nos conhece que não falamos política, mas eu pedi el domingo 1 minuto para falar que você orara, que você pedira direção a Deus, lembra que falamos isso? E que nesta semana você pedisse que está clamando ao Senhor. Então agora é outro aviso. Você já votou? Tem que votar. Tem que votar. Votou. Bem.
Agora, como igreja do Senhor, e vou falar para a igreja do Senhor, não ganhou seu candidato, pero como igreja, você tem que orar por quem vai estar. Não sabemos ainda nada, não se sabe nada. Você votou por verde, ganhou o amarelo, e não, a igreja do Senhor não tem cor. A igreja do Senhor intercede. E para terminar este minuto, todo o que está acontecendo hoje no mundo, o culpado é a igreja, porque ocupa o espaço que ela tem para fazer outras coisas, e não, diz Pedro, que somos um real sacerdócio, nação santa. Não diz isso a palavra do Senhor? Isso somos nós. Então agora, o que você tem que fazer? Ganhou seu candidato. Que bom que ganhou, né? Pero não para aí. Agora vem uma labor sua. Dirige-lo, Senhor, guía-lo. Temos que interceder. Assim funciona isto. A igreja está para interceder. Amém? Então que o Senhor abençoe grandemente suas vidas e não se esqueça. Porque as pessoas passam 3 dias. Por que você nem me lembro? Não pode. Você tem que orar. Eu sempre falo aqui, né? Qual é que eu gosto mais? Cada um tem seu gosto. Pero como o voto é secreto, então não se fala. Orar. Então, que o Senhor nos abençoe. Irmãos, e também, nesta hora também, não sei se hay alguém que tenha algum pedido de oração. Tem um pedido de oração, irmão? Especial. Sua casa, sua família. Irmão Leo. Bueno, hermana Camila. Amén. Hermana. Amén. Pastor. Amém. Agradecimento que terça-feira eu vou viajar para o Brasil. Glória a Deus. Glória a Deus. Estava orando. Glória a Deus que... Vamos dar a glória ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oramos por nossa irmã Maria em Inglaterra. Então, viu? Por isso que pede, recebe e mais. E temos dado a glória ao Senhor. Tem mais alguém aí que queira algum pedido, um pedido de oração? Hermana Sofia. Quero pedir oração por mim, filhos, nora e netos. Que Deus nos proteja. Amém. 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 Orou a irmã Maria. Que mais? Amém. Eu não enxergo. Aí que fica muito pequenininho os quadrinhos, mas é isso mesmo, né? Irmão, eu quero agradecer também, dar a glória ao Senhor. Eu estava orando uma petição e o Senhor contestou. Então, eu estou muito feliz, irmão, porque confiamos no Senhor. E o Senhor abriu uma porta, que eu estava orando por uma pessoa, e abriu uma porta que, sabe quando eu estou vendo hoje, porque esta semana estão trabalhando em casa, né? E eu vejo, não, ficou torta a porta. Não, tem que comer aqui em cima, e essas coisas. Bom, o que eu estava pedindo, não havia porta. Então, o Senhor fez uma porta. E o Senhor contestou. Então, quero dar as glórias ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Oremos. Padre, em nome de Jesus, estamos mais uma vez diante de Ti, Senhor. Tu has escutado da boca de Teus filhos que han pedido, Senhor. Senhor, e Tua palavra diz que el que pede, recebe. Confiamos e creemos em Ti, Senhor, e sabemos que Tu queres o melhor para nós, Pai. Muitas vezes pedimos, Senhor, mal, e Tu não nos contestas, pero passa o tempo e entendemos que estávamos errados. Por isso que te pedimos a Ti, porque Tu conheces o futuro, Senhor, Tu conheces o que vai acontecer em nossa vida. Por isso te pedimos, Senhor, que a Tua vontade seja feita, Senhor, em nossa vida. Pai Celestial, eu clamo nesta hora, Senhor, e intercedo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Bom, vamos dar término, se a vontade do Senhor, e vamos a cantar
pouquinho aqui que tenho separado aqui. $577 da harpa cristã. 577. Em fervente oração, vem no meu coração, na presença de Deus derramar, mas só podes fluir, porque estás a pedir. Quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo Deus ser perigo controlar. Só então assim ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer, quando tudo deixares faltar, quando tudo perante o Senhor estiver, e todo Deus ser perigo controlar. Só então assim ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. Se orares, porém, se no teu coração terá paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo Deus ser perigo controlar. Só então assim ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares faltar. La gloria al Señor. Gloria a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Nosso evangelista Genário, Elias de Jesus, nos va a pedir la bênção. Nos despida con la bênção do Senhor.
Senhor, meu Deus, Todo-Poderoso, te dou graça, meu Deus, por estar diante da tua presença. Te peço agora, Pai, que tu continue falando a nossos corações, Pai. Abençoando, Senhor, cada um dos teus servos que está na direção do teu trabalho. Abençoa a tua igreja em geral, Pai. Sustente, Senhor, com a tua mão forte e poderosa. E nos olhe com olhar de carinho e misericórdia. Te peço agora, ó Deus, uma bênção do alto, a bênção do seu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus abençoe. Boa noite. Amém. Deus abençoe os irmãos. Boa semana. Deus abençoe e boa noite para todos.